Boa noite. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos vir aqui do capítulo 5, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então é um capítulo que vai tratar aqui das aflições da vida, dos sofrimentos, né, das provas pelas quais passamos, né, as provas e as expiações que são sofrimentos da vida. E no Evangelho fala, né, tem algumas passagens que fala, são as bem-aventuranças, né, são as promessas para aqueles que bem souberem suportar esses sofrimentos, né. Então, olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, essa citação está em Mateus, no capítulo 5, né? E temos também em Lucas, né? Falando das dores que existem na vida, das modalidades, das várias modalidades de provas e de expiações, enfim, dos sofrimentos, das aflições que temos aí na vida, né? No capítulo 5 aqui do Evangelho, logo após essas citações evangélicas, vem o ensinamento da doutrina, a abençoada doutrina, né? Que vem tirar pra gente, aquela ideia de um Deus cruel que castiga, né? Mas de um Deus justo que nos ama. E vem mostrar pra gente aonde que está a justiça dos sofrimentos e das aflições, né? Que nada mais é, o pano de fundo é na lei de causa e efeito, as leis, né? É essa a forma muito natural de corrigenda utilizada por Deus, né? Então nós vamos aí errando e vamos tendo a oportunidade vamos sofrer as consequências dos nossos erros, né? Assim como quando nós não erramos, quando nós acertamos, nós também vamos ter a consequência dos nossos acertos, até para a gente saber bem a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado, né? Então fica tudo muito bem definido, mas pela nossa imperfeição moral, ainda pela nossa inferioridade, a gente acaba sempre fazendo escolhas mais difíceis, e aí a gente acaba sofrendo, e o mecanismo de corrigenda, digamos assim, de autocorrigenda, não é um castigo, mas sim a consequência natural daquilo que nós fizemos, né? E dentro dessa consequência natural, as coisas acabam se equilibrando e a justiça acaba sendo feita. Então não há nada de injusto nos sofrimentos pelos quais passamos, né? O espírito, na verdade, quando ele tem essa consciência, ele até pede para passar pelas situações aqui da vida, né? Para poder justamente se sentir kit, né? Com as leis de Deus e poder dar continuidade aí à sua caminhada. Então, não é injusto os sofrimentos pelos quais passamos, né? E para a gente entender melhor ainda, para a gente poder bem suportar os sofrimentos, porque não é fácil sofrer, né? E sofrer com resignação, se a gente não tem o conhecimento que liberta, né? Em todos os sentidos, tudo que é muito difícil, quanto mais a gente conhece a fundo sobre a questão, é mais fácil o nosso entendimento. Então, como que a gente vai ser feliz por sofrer se a gente não sabe por que sofre? Não conhece o motivo, né? Então, a abençoada doutrina vem aqui nesse capítulo falar tudo pra gente a respeito das aflições. E hoje a gente vai falar dessas causas atuais das aflições, né? Já falamos aí da justiça, das aflições, e vamos falar então das causas atuais.
Depois, para a próxima semana, provavelmente vamos falar das causas anteriores. E então a gente vai entender por que atual e por que anterior. Atual está se referindo à vida presente, a presente encarnação, né? E anteriores são sofrimentos, são aflições que estão correlacionadas, né, a situações que aconteceram em encarnações passadas, no passado. Mas vamos então aqui entender as causas, né, causas atuais das aflições. Então, toda aflição tem uma causa. Então, enquanto a gente estiver encarnando no mundo de provas e expiações, a gente sabe, vamos encarnar para sofrer, né, como o próprio nome pela própria categoria do mundo em que a gente é o nosso habitat natural, que é o planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. Então, enquanto a gente estiver encarnando aqui, nós vamos estar sujeitos a passar por provas e expiações, que são aflições, são sofrimentos. Muitos desses sofrimentos, a causa está lá no passado, a gente vai ver isso semana que vem, mas muitos sofrimentos que a gente vivencia, a causa está aqui, nessa própria encarnação. São consequências imediatas dos excessos, da nossa intemperança, enfim, das deformidades ainda que o nosso espírito traz e das quais a gente não consegue se despojar. Aí a gente acaba ali agindo de alguma forma e a consequência já é imediata, né? Então vamos aqui à leitura. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultam dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvesse neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com sua falta de respeito e sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem, e verão se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. Uma pausa aqui, né? Porque, bom, nem merece nada mais para ser explicado, porque está muito claro, mas quem nunca pensou isso, né? Quem nunca teve essa sensação, puxa, se eu não tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito daquele jeito, ou se eu tivesse ouvido tal conselho, ou, né? São tantos os avisos que a gente tem e que a gente às vezes negligencia e depois vem justamente esse pensamento aqui. Se não formos tão orgulhosos, porque muitas vezes, dependendo do grau, todos somos orgulhosos, isso é óbvio, né? Ainda faz parte ainda da nossa condição, né, atual, o orgulho.
Mas dependendo do grau que esse orgulho esteja, às vezes a gente não consegue admitir nem para nós mesmos, a gente vai continuar errando porque acha que não fez nada de errado. Não vai nem perceber que deixou de educar o filho, que deixou de botar freio nos desejos, né? Que deixou de ter moderação, não fazer as coisas em excesso aí que prejudicava depois a saúde, comer em excesso, beber em excesso, fazer um monte de coisa em excesso e depois fica doente. A pessoa não faz a correlação. Ela acha que não, acha que está doente por causa da idade, que é assim mesmo, né? Que faz parte. Não é, gente, é pela nossa falta de temperança, de cuidado, né? É pelos nossos excessos, é por, eu não consigo resistir, né? Ou até pelo desconhecimento. A gente às vezes faz alguma coisa achando que é certo, quando na verdade não é, né? Tem algumas coisas assim, às vezes alimentação, por exemplo, a gente vive num sistema em que a gente se alimenta completamente errado e respaldado aí como se estivesse certo, né? Mas muita gente não sabe, mas muitos sabem, né? Muitos sabem ali o básico e ainda assim continuam porque não consegue controlar, não consigo ficar sem tal coisa, não consigo deixar de tomar minha cervejinha no final de semana, não consigo, né? Já tentei parar de fumar, não consigo. São tantas as coisas que a gente, né, não consegue, fala que não consegue. E depois a gente reclama, né? E depois aparecem os problemas, acha que é por causa da idade que está chegando, né? E em vários outros exemplos, como foi falado aqui, né? Vários e vários exemplos, na educação dos filhos, na forma como a gente se comporta como cidadão, né? O que a gente está doando para a nossa sociedade, se a gente faz parte dela, depois a gente reclama do que a gente recebe, dos políticos que a gente tem. É bem complicado. Então, ninguém é vítima, né? Nós acabamos ali, mas como aqui é um ponto que eu parei, né? Se não formos excessivamente orgulhosos, a gente cai nessa questão aqui, olha, já é um avanço, né? A gente parar para pensar, se eu tivesse ou não tivesse feito isso, não estaria passando por tal situação. Admitir para nós mesmos um pensamento desse aqui já é um avanço, porque a partir desse pensamento, a gente vai começar a refletir mais nas nossas atitudes, né? E de uma próxima vez, talvez, né? É bem provável, há uma chance de que a gente faça ou não faça tal ou tal coisa. Agora, quando a gente está naquele piloto automático e não faz, né, o menor vai achando que é assim mesmo, é a idade, é isso, eu sou assim, é o meu jeito, é o meu signo, é característica, né? Então a gente fica se encobrindo de um monte de desculpas para encobrir as nossas deformidades morais. Enquanto a gente estiver nesse ponto, a gente não vai nem chegar nessa interrogação, né, de admitir para nós mesmos, puxa, se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal e tal coisa, não estaria passando por essa situação. Então, enquanto a gente não chegar nessa condição, realmente a gente vai continuar sofrendo cada vez mais, amontoando sofrimento em cima de sofrimento, aflição em cima de aflição, e reclamando, achando que são injustos, né? Isso é que é o pior. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida.
O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Imagine como seria muito mais leve a nossa vida, né? A nossa vida atual, se a gente conseguisse eliminar, né, essas causas atuais das aflições. Se a gente conseguisse viver a presente encarnação com moderação, né, com consciência. Agora tá na moda não, né? Isso é uma ciência, mas é que está bem em voga. O mindfulness, né? Que é a atenção plena, né? Se a gente conseguisse exercitar na nossa vida essa atenção plena nos nossos atos e tudo mais, e não provocasse causas atuais, a nossa vida seria infinitamente com menos sofrimentos. Por quê? Ia só sobrar os sofrimentos das vidas passadas, porque certamente a gente tem, né, débitos aí do passado. Só que não, em vez da gente tentar se equilibrar nessa, para ter energia suficiente para ir resgatando os débitos do passado, né, a gente acaba contraindo novos e novos débitos. Muitos desses débitos, as consequências já são imediatas e dependendo da gravidade do que se praticou, do que se fez, vamos contraindo dívidas ainda mais para frente, né? A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade e as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio no caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo que pecou. Sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal. Foi bem o que a gente comentou no começo, né? Na justiça de Deus é assim, tudo que a gente faz tem um resultado, inclusive as coisas boas, que é justamente para a gente não ter a menor dúvida em diferenciar qual o caminho correto a seguir, qual a atitude correta a tomar, porque a gente sabe a diferença, né, entre o bem e o mal. Bem como a necessidade, então, dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi meu dia. Ele também diz: perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. E aí, para a próxima semana, a causas anteriores das aflições. E para a gente fechar, nesse último minuto, no livro aqui de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Mãos Unidas, tem uma mensagem muito bonita
aqui de Emmanuel, olha, ante a vida, como que a gente deveria estar conduzindo a nossa vida aqui, né? Nosso presente momento para evitar tantas causas atuais de aflição. Não há lugar em que nos vejamos sem algum benefício a prestar ou alguma coisa a fazer. Seja qual seja a circunstância da estrada, aí encontramos a ocasião precisa para realizar o melhor. Por isso mesmo, o tempo é o prodigioso indicador, descerrando-nos situações inesperadas ao dom de compreender e auxiliar. Ainda mesmo nas trilhas mais obscuras da prova ou da aflição, somos defrontados por ensejos valiosos de renovação e progresso. Se te vês diante de rotinas deterioradas, conquanto a rotina seja abençoada escola de formação espiritual, é necessário reflitas nas possibilidades novas que se te descortinam a existência. Se obstáculos te surgem amontoados na senda, reconsidera as próprias atitudes e observa que haverá chegado o instante para mais alto aproveitamento de teus recursos nos domínios da expressão de ti mesmo ante a seara do mundo. Imagina o que seria a experiência na Terra sem a lei da mudança? Se a semente não fosse atirada à solidão no seio da gleba, e se as árvores não renunciassem à posse dos próprios frutos, impossível seria acalentar a vida planetária. Se a infância não marchasse para a juventude, e se a juventude não se dirigisse para a madureza, a evolução humana resultaria impraticável. Quando te reconheças à bica do desespero ou do desânimo, ergue-te sobre os motivos de tristeza ou desalento e contempla os quadros da natureza em torno. Novos minutos se despencam do coração das horas em teu benefício. Dezenas e centenas de criaturas aparecem por todos os flancos a te endereçarem sorrisos de esperança. Tarefas múltiplas te pedem devotamento e os dias sempre renovados te apontam o céu, de horizonte a horizonte, como sendo imensa porta libertadora através da qual, em cada manhã, a sabedoria do Senhor te convida sem palavras a recomeçar e progredir, trabalhar e viver. Então, é uma mensagem que nos convida, né, ao trabalho e a não desperdiçarmos a vigilância, né, também, e não para que a gente aproveite o momento presente, errando cada vez menos e, como consequência disso, evitando aí um grande número de aflições para o momento presente e também lá para o futuro, se a gente não tiver o tempo necessário aí para estar resgatando nessa mesma encarnação. Assim eu me despeço de todos, desejando a todos uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos neste momento, da segunda parte, né, de nossas reflexões. Vamos ver a parte 4 do livro, cujo tema é Esperanças e Consolações. Estamos no primeiro capítulo, Penas e Gozos Terrenos. E no item 6, Desgosto pela Vida, Suicídio. Questão 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Resposta. Efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da sociedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente,
suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então vemos que há vários fatores que influem e levam a pessoa a desenvolver certos desgostos pela vida, mas é uma prova pela qual passamos em certas circunstâncias. A vida em sociedade nem sempre esclarece sobre a importância da vida. Nós estamos aqui de passagem, vivenciando determinadas situações, determinadas provas, para enriquecer a nossa alma de sabedoria e desenvolver a determinação nas buscas pelos seus ideais, pelas realizações. Nem sempre é fácil, mas quanto mais a pessoa procurar superar as dificuldades, mais fortalecerá sua alma. Questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, cujo título é A Melancolia, é o item 25, podemos ler: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquece a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo de libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar, afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Vemos nesse texto do Evangelho que podem ocorrer realmente momentos de melancolia, pois o espírito desligado do corpo pode ir onde quiser e preso ao corpo. Ao estar encarnado nos momentos de vigília, suas ações são limitadas, mas é preciso conquistar a evolução intelectual e moral para ter essa possibilidade. Sem viver como encarnado, cumprindo seus deveres na encarnação, não será possível conquistar a liberdade que deseja. Questão 944. O suicídio não é sempre voluntário? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Então, há casos de suicídios que são consequências de processos obsessivos. Neste caso, há atenuantes em relação às consequências do suicídio. Também há casos de loucura gerada pela própria pessoa. Mas o fato é que sempre que baixamos o nosso padrão vibratório, atraímos espíritos em dificuldades. Espíritos que não buscam renovar seus pensamentos, sentimentos e não pensam ou não querem pensar em Deus. Muitos são revoltados e não reconhecem a bondade e a justiça divina. A falta de fé em Deus, a participação em uma religião que responda às suas perguntas, assim podem fortalecer e manter a fé na eternidade e nas leis que regem não só o mundo físico, mas principalmente as leis morais. Ou melhor dizendo, também regem as leis morais. E a falta de fé em Deus
e na eternidade fragiliza as pessoas nos momentos de dificuldades e podem levá-las a pensar em suicídio, pensando que morrendo o corpo ela deixa de existir, mas não. Apenas o corpo perde a vida, o espírito continua a viver e seus problemas aumentam, pois ficam mais cientes das consequências de seus atos no plano espiritual. O suicídio não acaba o problema, mas as dificuldades aumentam e por mais tempo. Questão 945. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Resposta: insensatos. Porque não trabalhavam, a existência não lhes teria sido tão pesada. Suicidar-se por estar desgostoso da vida é aumentar o sofrimento. Estamos encarnados num planeta de provas e expiações, portanto, aqui não é um mundo de maravilhas e muitas realizações. E mesmo os espíritos protetores também sofrem e choram até quando aqueles a quem eles protegem escolhem os caminhos mais difíceis, como o suicídio, por exemplo. Então, nós encarnados, que somos menos evoluídos que os nossos anjos guardiões, temos os nossos momentos de sofrimentos, porque é o momento do aprendizado. A gente sofre porque não está sabendo lidar com determinadas situações. Questão 946. Que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? Resposta: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso, que, na sua impiedade, chamam de sorte ou acaso. A sorte ou o acaso, para me servir da sua linguagem, podem de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde e de maneira mais cruel o vazio de suas palavras. Questão 946A. Os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Resposta: infelizes deles, porque responderão como por um assassino. Então, na Revista Espírita, de maio de 1862, com uma história chamada O Padeiro Desumano, eu vou contar resumidamente a história, mas a história completa está no site da casa. Então, uma senhora que tinha 3 filhos, ela não tinha emprego e não tinha como conseguir dinheiro para comprar alimento para os filhos. E foi pedir um pão na padaria. O padeiro se recusou a dar o pão. Ela então pede metade de um pão. E como não conseguiu, ofereceu 1 libra pelo pão. O padeiro foi para os fundos da padaria e a deixou sozinha lá, não respondeu nada. Ela então roubou um pão para repartir com os filhos. O padeiro chamou a polícia, que foi até a casa da senhora para prendê-la. Eles chegaram na hora que ela estava dando pedaços de pão aos filhos. Ela então disse que ia buscar algo no quarto antes de acompanhá-los. Como ela demorava a voltar, eles invadiram o quarto e ela havia se suicidado. Depois de certo tempo, ela chegou a dar uma comunicação numa das reuniões em que Kardec participava na sociedade espírita. Isso aconteceu em 14 de fevereiro de 1862, a reunião. E relata então que ela se suicidou porque alguém teria piedade, porque se ela suicidasse, porque assim alguém teria piedade dos filhos e cuidariam deles, já que ela não era capaz de sustentar os seus filhos e o padeiro não queria dar o sustento, não queria dar o pão. Assim, eles não passariam por tantas dificuldades.
Então esse acontecimento chegou até Kardec por meio de uma publicação no jornal na Prússia Renana e depois foi publicado num jornal e a notícia foi lida na reunião da sociedade no dia 14 de fevereiro de 1862 e depois dessa leitura eles evocaram a mulher e ela já estava lá presente na reunião. E depois Laminais fez um comentário sobre o ocorrido com a mulher. Né? Então ela revela que ela teve atenuantes, né, pelo que ocorreu, né, porque ela queria, na verdade, salvar os filhos dela, né, de alguma forma. Então, questão 947. O homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero por ser considerado como suicida? Então, vemos que esse é o caso da mulher, né? Resposta: é um suicida, mas os que o causaram ou que o poderiam impedir são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Não acrediteis, porém, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou a firmeza e a perseverança e se não fez uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades. Infeliz dele, sobretudo, se o seu desespero é filho do orgulho, quero dizer, se é um desses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência e que se envergonhariam se tivessem de dever a existência ao trabalho das próprias mãos, preferindo morrer de fome a descer do que chamam a uma posição social. Mas há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta que tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que vos volta às costas quando dele necessitais. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. Então, esta senhora, ela, do caso que eu li, né, que eu comentei, ela fala que ela se suicidou, que Deus a perdoou, mas que ela passará por provas, né, certamente com muitos atenuantes. Né? Questão 948. O suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é levado pelo desespero? Resposta: o suicídio não apaga a falta. Pelo contrário, com ele aparecem duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Deus é quem julga e, segundo a causa, pode, às vezes, diminuir o seu rigor. Então, quando erramos, precisamos reparar o erro nesta encarnação mesmo ou em outra, e por não querer passar pelas consequências, mesmo que por vergonha, não justifica o suicídio. No Espiritismo, sabemos que pode matar o corpo, mas não o espírito, e a vergonha não repara erro, muito menos o suicídio. Precisamos desenvolver a fortaleza da alma, e isto conseguimos confiando em Deus como nosso Pai, que ama os seus filhos e trabalha pelo progresso de todos e sem exceção. Questão 949. O suicídio é perdoável quando tem por fim impedir que a vergonha envolva os filhos ou a família? Resposta: aquele que assim age não procede bem, mas acredita que sim, e Deus levará em conta sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Ele atenua sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer uma falta. De resto, se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Agora um comentário de Kardec. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus, porque vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida.
Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens. Perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação, mas o suicídio nada repara. Então vemos aqui que os preconceitos da sociedade podem levar certas pessoas ao suicídio, mas o suicídio é sempre negar a vida. Pode ser uma forma de proteger entes queridos, mas pode assumir diante dos entes queridos os seus erros e aconselhá-los a não fazerem a mesma coisa. Deus, porém, conhece o íntimo de cada um e pode, dependendo das causas, haver atenuantes. Questão 950. Que pensar daqueles que tiram a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Resposta: outra loucura. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque, daquela forma, retarda a sua entrada no mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia. Uma falta qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Questão 951. O sacrifício da vida não é às vezes meritório quando tem por fim salvar a de outros ou ser útil aos semelhantes? Resposta: isso é sublime. De acordo com a intenção e o sacrifício da vida, não é então um suicídio, mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer, se estiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse, e aquele que o pratica tem às vezes uma segunda intenção, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Agora eu vou ler um comentário de Kardec. Todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que o homem dá maior valor, aquele que a ela renuncia pelo bem dos seus semelhantes não comete um atentado, é um sacrifício que ele realiza, mas antes de o realizar, deve refletir se a sua vida não poderá ser mais útil do que a sua morte. Questão 952. O homem que perece como vítima do abuso das paixões, que, como sabe, deve abreviar o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? Resposta: é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, neste caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, e, além disso, o esquecimento de Deus. Aqui nessa questão temos os problemas decorrentes de todo e qualquer vício, tais como bebidas alcoólicas, drogas, sexo pelo sexo e outros vícios que existem. Para iniciar, um vício não precisa fazer muito esforço e muitos ajudam para que o amigo entre na turma, mas sair do vício costuma ser bem mais difícil. É preciso desenvolver a força de vontade e também ter mais força para se levantar após uma recaída. Por isso, existem grupos de autoajuda que auxiliam a alimentar a força de vontade para vencer a si mesmo. Os vícios têm como uma das consequências o desencarne antes do tempo previsto. Outras consequências existem conforme o tipo de vício, mas perde-se muito em qualquer tipo desses vícios. Uma das consequências mais comuns é a diminuição dos dias de vida como encarnados e o risco de, ao desencarnar, sentir necessidade de manter o vício. Como não é possível, eles induzem encarnados ao vício que tinham para, através dele, sentirem um prazer recordando os momentos que tiveram. E isto dificulta mais ainda deixar de praticar o vício. O desencarnado que desencarnou com o vício procura obter o prazer à custa do prazer de outro. Mas os Espíritos nos ensinam que isto é negar as qualidades que Deus ofereceu ao homem.
que ele criou à sua imagem e semelhança. Portanto, o homem, quando se esforça por vencer um vício, ele consegue. Se confia em Deus, ganha forças novas. Questão 952A. É mais ou é menos culpado do que aquele que corta sua vida por desespero? Resposta: é mais culpado, porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. Naquele que o comete instantaneamente, há às vezes uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. O outro será muito mais punido porque as penas são sempre proporcionadas à consciência que se tenha das faltas cometidas. Então, os vícios, a pessoa que tem vícios, e se ela mantém até o final da vida, ela é mais culpada do que aquele que, num ato de desespero por algum problema, se suicida. Porque aquele que mantém o vício, ele tem tempo de vida em que ele pode chegar a desistir daquele vício que está encurtando a vida dele. Então, ele tem mais a responder pela atitude que tomou no caso do suicídio aqui, né? Tem várias mensagens interessantes, mas para finalizar eu vou ler uma frase do livro Estude e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, editado por André Luiz e Emmanuel. A frase é: o ato de rebeldia e dureza, antes de manifestar-se em maligna agitação, transforma o templo da alma em foco de lixo vibratório. Bom, finalizando, boa noite a todos, muito obrigada pela atenção, pela compartilhar conosco esses momentos e que vibremos cada vez mais, né, com esperanças, né, vivendo a vida com mais esperanças e confiança em Deus, né? Vibremos pela paz em todos os lares da terra. Obrigado, Senhor, que assim seja.